Meus caros senhores e senhoras, amigos, colegas, irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 7 de novembro de 2021. Quero falar com vocês nesta tarde sobre o seguinte tema: o perigo jaz à porta. É hora de clamar e alertar. Tenho ensinado sempre vocês a orarem como Moisés o fez, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Esta oração Moisés quer transmitir o fato de que o importante é nós vivermos com sabedoria, com inteligência, com integridade de coração, o presente. Viver o agora como se fosse o último instante de nossa vida, pondo o nosso coração em Deus e preparados para a volta de Jesus, que se dará daqui a pouquinho, ou se formos chamados no minuto seguinte a este, para iniciarmos a grande viagem de volta ao eterno. É importante que estejamos preparados. É hora de clamar e alertar, porque o perigo jaz à porta. O profeta Isaías, ele teve uma visão que vou ler para vocês. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Vocês encontram isso lá no livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 17 e 19. Ficamos felizes e descansamos nesta promessa de que, além do Rio Azul, na Jerusalém celeste, as ruas são de ouro, os muros são feitos de pedras preciosas, e Deus iluminando a cidade com a sua glória. Lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento de forma alguma, porque estas coisas ficaram no passado. Mas quero chamar a atenção de vocês que conhecem a Bíblia ou que não a conhecem, que essa promessa é para um futuro, quando deixarmos esse corpo corruptível e partirmos para a grande viagem rumo ao eterno, de onde viemos. Estamos na terra com o nosso corpo e alma aqui peregrinando. E nesta qualidade de peregrinos, estamos sujeitos às dificuldades, sofrimentos, quer sejamos amigos de Deus ou não. A diferença no momento
é que com Deus a nossa peregrinação torna-se mais suave e suportável, porque Ele está e estará sempre ao nosso lado, ombro a ombro, nos ajudando a carregar o peso de nossa cruz. Somos cidadãos que hoje pertencemos a uma nação terrena com suas regras, com suas leis, e temos de obedecer às autoridades, quer queiramos ou não. Hoje, no Brasil, temos a liberdade de, pelo menos, nos manifestar o que concordamos ou não concordamos. Estamos nos aproximando de uma eleição para eleger os nossos presidentes da República, deputados, senadores, deputados estaduais, governo dos estados. E o nosso futuro vai depender da escolha que fizermos. A China está derramando fortunas aqui no Brasil, e se antes a esquerda era alimentada pelo narcotráfico, como está sendo divulgado nas últimas 2 semanas, ela agora será sustentada pela China. Mas quero pedir a vocês que procurem em algum meio de comunicação um filme ou documentário de como vivem os cristãos lá na China. Eles não vivem, eles sobrevivem. O Partido Comunista prende todos os que se dizem cristãos, queimam as suas Bíblias e as que forem encontradas, torturam e acabam por matar aqueles que se dizem pertencer a Jesus Cristo. Além do mais, na China, quer cristãos ou não, vivem escravizados. Trabalham para o Estado e o Estado os sustenta com uma ração contada. Já estamos tendo exemplos de atuação da esquerda em nosso país. Vejam aí nas redes sociais o que está acontecendo lá no Ceará. O estado do esquerdista que diz que será candidato a presidente da República e que já manifestou em acabar com a moral judaico-cristã, e perguntado de que forma, ele disse: através do controle social. Então eu digo, vá na China. Você, meu caro amigo, meu irmão, vá na China saber o que é controle social e veja se é isto que querem para o Brasil. E a esquerda, ela sempre será comunista ou socialista, que dá na mesma. Não existe esquerda que não sejam comunistas ou socialistas. Se a esquerda entrar no poder, acontecerá o que aconteceu na Rússia, quando o comunismo lá entrou. Ou melhor, lá eles chamam de socialismo. Foram mortos mais de 20 milhões de cristãos e opositores ao governo. Os que ficaram são aqueles que negaram a Cristo ou
apoiaram o regime socialista. Os comunistas socialistas tomaram conta da Rússia durante 70 anos, tempo de uma geração. Durante 70 anos não se podia falar da Bíblia, não se podia falar de Cristo, não se podia falar de Deus, e assim a geração que nasceu nesse período jamais ouviu falar sobre Jesus. Eu já disse que esquerda, comunista, socialista, é tudo a mesma coisa. Tem em comum a dominação, querendo matar Deus do coração de seus compatriotas. E são tão dissimulados que quando a pressão internacional se acirra contra eles, são capazes de fazerem o absurdo, como fez a China há alguns anos atrás, quando o pastor Billy Graham estava vivo, o convidaram para fazer uma série de conferências naquele país. Queriam mostrar ao mundo que eles toleram os cristãos. Ocorre que Billy Graham aceitou o convite e lá esteve. Só que o tempo todo que ele lá esteve, ele estava escoltado pelos soldados do Partido Comunista e não deixavam que ninguém deles se aproximasse. Temos o testemunho de uma irmã cristã da igreja subterrânea que escreveu um bilhete para o pastor, dizendo o que realmente estava acontecendo naquele país, mas esse bilhete jamais foi entregue por causa do cordão de soldados que cercava o pastor e não o deixavam de forma nenhuma ficar sozinho à mercê de algum contato com os chineses. Na extinta União Soviética, hoje a Rússia, fizeram a mesma coisa. Também, sob pressão internacional, de que não davam a liberdade religiosa, convidaram o pastor Jimmy Swaggart, que por sinal foi o primeiro pastor que em 70 anos permitiram que entrasse lá e fizesse uma conferência. Conferência essa que foi feita nos mesmos moldes em que a China permitiu. Ninguém na Rússia poderia se aproximar do pastor. Hoje que a Rússia da extinta União Soviética se abriu para o capitalismo, pregar naquele país é como os discípulos o faziam no tempo de Jesus Cristo. Tinham que começar do zero. Lá na União Soviética, o mesmo acontece, porque não sabem quem é Jesus. Mas há uma ressalva. Quem prega, quem ensina, os pastores que lá estão não podem criticar o governo e nada do que esse governo manda fazer. E eu pergunto agora a vocês, é isto que queremos para o Brasil? Volto a perguntar, é isso que queremos para o Brasil? Creio que não. Nas últimas eleições, 60% da população
já se manifestaram que não querem a esquerda. Hoje, acredito que muito mais gente não querem a esquerda depois de presenciarem o que está acontecendo na vizinha Venezuela, na Argentina, em Cuba, onde o povo está revoltado na rua como Cuba e presos e assassinados. E na Venezuela e Argentina o povo já está morrendo de fome por inanição, porque até a comida do lixo é disputada palmo a palmo e muitos nem isso conseguem. Já existe um projeto feito pelo querido pastor José Carlos Aires Ângelo, mais conhecido como o Pastor Ângelo de Brasília, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo, e esse projeto chama-se Clamor pelo Brasil. E agora iniciou-se, também criado por ele, o Instituto Clama Brasil, com o fim de agregar guerreiros de oração que pelo menos uma vez ao dia reserve alguns minutos para clamar pelo nosso país, pelas famílias, pelo presidente da República e pelos demais governantes. E eu recomendo a vocês que procurem aí nas redes sociais encontrarem o nome Pastor Ângelo e façam a sua adesão a este programa de oração, clamando pelo Brasil, hoje, agora, enquanto é tempo. Quero que guardem a seguinte premissa, 2 pontos. A nossa escolha define o nosso destino. Termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado por ter me ouvido e até uma próxima vez, querendo Deus.